falar sobre a constelação, falar sobre criança interior, falar um pouquinho desse tema tão legal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho da constelação sistêmica. A constelação sistêmica, ela estuda... Boa noite, Ana Paula. Obrigada pela sua participação. Estou muito feliz pelas suas conquistas, pelas conquistas do meu cunhadão, Alessandro. Que Jesus abençoe você, ele, o Vinícius. E é isso aí, vocês merecem, vocês fizeram por onde e é só o começo. Se preparem que esse é só o começo, da onde surgiu essa oportunidade, vem muito mais por aí. Então, vamos continuar aqui, né? Então eu quero falar um pouquinho também sobre a constelação. A constelação sistêmica, ela estuda as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, porque nós, ao nascermos, nós trazemos na nossa genética física, né, nesse corpo físico e também na nossa alma, nós trazemos toda a herança de memórias, de hábitos, de sentimentos, de emoções, né, dos nossos ancestrais. E eu gosto muito de falar de ancestralidade, porque a nossa ancestralidade, ela é algo sagrado para quem consegue olhar o início da nossa trajetória, né? Então nossos pais vieram dos nossos avós vieram dos nossos bisavós e assim por diante. E se a gente pensar mais lá atrás, né? Bisavó, tataravó, trisavó, a gente passou por muitas coisas, né? Eles passaram por muitas coisas, eles passaram por muitas vivências, conquistaram muitas terras, conquistaram, desbravaram muitos mares. Muitas mulheres do nosso sistema lutaram pela nossa independência, pela nossa liberdade. Então, quantos desses nossos ancestrais que lutaram para que hoje nós, mulheres, os homens, as crianças, quantas crianças da nossa ancestralidade também lutaram para que hoje as nossas crianças tenham mais direito. Porque a criança, não sei se vocês sabem, no início dos primórdios, tanto a criança quanto a mulher, nós não éramos nem somadas como habitantes. E se vocês perceberem, muitos filmes, muitos antigos, as crianças tinham aquela roupinha de adulto, elas ficavam num cantinho, bem longe de todos os adultos. Enfim, a criança, ela sequer tinha um lugar especial. Ela sequer tinha aquele momento, né, onde os pais levavam para brincar, onde a criança tinha aquele espaço conquistado dentro da casa, né? A criança, muito antigamente, ela vivia nos quartos, criança não pode ouvir isso, criança não pode ouvir aquilo. E muitas crianças também sofreram muito para que hoje os nossos filhos, nossos sobrinhos, filhos dos nossos irmãos pudessem também ter um lugar. Hoje a gente sabe que a criança tem muitos direitos, que os adolescentes têm muitos direitos, que as mulheres têm muitos direitos, que os homossexuais têm muitos direitos, que negros têm muito direito, que imigrantes têm direitos. Então, se a gente pensasse friamente, ok, mas se eu pensar que pode ser, que é quase que certeza, que muitos ancestrais meus batalharam, passaram por essas conquistas, colocaram a sua cara para bater, morreram, lutaram, para que hoje nós todos pudéssemos estar aqui. Eu acredito que a gente olha com muito mais respeito por essa ancestralidade. E é por isso que eu sempre honro a minha ancestralidade. E voltando ao assunto, então, até perdi, né?
Até perdi o foco aqui, mas foi importante falar isso. Eu senti muito no coração de falar isso, porque é forte mesmo. E vamos voltar aqui ao ponto. Então a constelação, partindo do princípio que eu nasço com toda essa herança, né? Essa herança genética, essa herança de memórias, ou seja, eu trago todas essas memórias dentro da minha alma. Muitas vezes nos emaranhamos, né? Nós não conseguimos fluir em algumas áreas da nossa vida. Às vezes seja na área profissional, seja na área amorosa, relacionamento com o pai, com o irmão, relacionamento com o chefe, e que muitas vezes pode estar associada a alguns comportamentos que eu estou herdando lá do meu sistema, né? Comportamentos que algumas mulheres podem ter tido lá atrás, ou dores mal resolvidas com o pai meu, com o irmão, e aí de repente eu transfiro essa carência para um marido, transfiro para o meu relacionamento amoroso, transfiro para o trabalho, um medo que eu posso ter, né? Uma insegurança que eu posso ter que foi vivido lá atrás, eu posso transferir, né, para o meu ambiente de trabalho, ou seja, ser uma pessoa insegura, enfim. Então a constelação, ela trabalha todas essas emoções e ela nos ajuda a entendê-las. E quando eu as entendo, quando eu compreendo, quando eu vou lá atrás, né? Eu falo que a constelação, ela é um encontro de almas, né? Porque quando a gente abre a constelação, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe qual emoção vai ser resgatada lá. E ela contribui para que a gente veja, perceba e ressignifique essa dor. E hoje, em especial, ao mês de outubro, e não só pelo mês de outubro, mas eu tenho notado que muitas constelações que eu tenho feito, a gente está trabalhando muito essa questão da criança interior. Então hoje eu vim aqui falar um pouquinho disso. Como eu falei no início do vídeo, eu também estou trabalhando a minha criança interior, porque ela faz muita falta. E muitas vezes nós vivemos situações difíceis lá no nosso passado, nós vivemos enquanto crianças situações dramáticas, situações às vezes difíceis, situações de abuso, seja físico, seja moral, seja sexual, muitos abandonos nós vivemos. E o abandono que a gente fala infantil não é apenas o abandono físico de um pai ir embora ou de uma mãe. Às vezes é o abandono de você estar ali naquele lar, mas ninguém cuidar de você, ninguém prestar atenção para você, né? Isso não deixa de ser um abandono. Então a gente olha para todas essas emoções. E como que eu me conecto com isso? Muitos de nós, né, em muitas constelações que eu tenho feito, durante as constelações as pessoas, de acordo com as dores, do que ela vai vivendo, com as emoções, ela vai tendo muitas lembranças, como eu comentei. Poxa, eu lembrei que lá na minha infância, um dia eu estava, sei lá, no mercado e de repente eu me perdi da minha mãe por 2 segundos, né? Quem nunca? Por 2 segundos. E aí a gente percebe que esses 2 segundos, essa pessoa, ela trouxe para a vida adulta aquele sentimento de abandono, aquele medo, né? De não encontrar o abrigo, de não encontrar o calor da mãe, o calor do pai. E isso na vida atual traz muita insegurança. Então não só um sentimento desse, um exemplo desse como eu dei, mas quantas dores a gente viveu lá na nossa infância e que hoje está guardadinho no nosso subconsciente, ou não, muitas dores, muitas lembranças a gente tem muito claro, e eu penso que se está te fazendo mal, se aquilo sempre mexe com você, é hora de olhar para aquilo, é hora de dar uma visitinha no passado, entrar em contato novamente com aquele sentimento, com aquela dor, porém para ressignificar, para dar um novo significado, para que eu compreenda o que aconteceu lá atrás e me liberte. E
é importante que nós desejemos nos autoconhecer. O autoconhecimento, ele é um processo que quando você decide se conhecer, você não para nunca mais. Ele é muito bom. Ah, mas aí você só descobre coisas legais, né? É muito bom porque você descobre coisas lindas, maravilhosas. Não, é muito bom porque quando você olha para algo, quando você olha para uma fragilidade sua, quando você olha para uma dor, você consegue acessar essa dor, entender o que aconteceu e fazer a escolha de se libertar dela. Esse processo de autoconhecimento, ele não é um processo que muitas vezes a gente consegue fazer sozinho. Eu, por exemplo, faço terapia e eu não pretendo parar a terapia tão cedo, porque eu adoro, porque cada hora eu tô com um desafio novo, cada hora eu olho para uma sombra minha. É legal? Não, não é nem um pouco legal, não é nem um pouquinho legal, mas quando eu olho eu começo a querer melhorar. Quando eu olho para aquela sombra eu começo a querer cuidar dela, a entender por que ela existe, a entender a razão original. Por que eu tenho esse medo? Então a gente começa a vasculhar com muito cuidado. Por que eu tenho essa insegurança? Eu começo a ir atrás. E quando eu descubro essa minha insegurança, quando eu descubro a razão do medo, eu consigo me libertar e dar um passo a mais. Então, por isso que eu falo que é muito bom. Eu fiz uma constelação da minha infância, que eu descobri que no meu processo de nascimento mesmo, foi muito difícil o meu nascimento, muito difícil. Eu descobri que eu não queria nascer. E querendo ou não, até hoje, às vezes eu me pergunto, por que será? Minha vida é tão boa. Claro, existe desafio, existe perrengue, existe dor, existe doença, existe tudo, hein? Não tô aqui falando que... Mas eu falei, caramba, né? Por que será? Porque muitas vezes quando a gente vai reencarnar, a gente tem aí uma missão pela frente, a gente tem uma longa trajetória. E isso nos dá muito medo. Então, em uma constelação que eu fiz, aliás, foi linda, eu tenho gravada. Eu tive muito medo de nascer. E eu nasci por, se eu não me engano, fórceps. E na constelação mostrou. E a minha mãe nunca tinha me contado, enfim, eu também nunca tinha perguntado, assuntos bem tranquilos, assim, a gente nunca ficou falando sobre isso. Aí quando eu fiz a constelação, que eu fui perguntar pra ela, ela falou, não, realmente aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falei, meu, que louco. E ao mesmo tempo, isso me ajudou a encontrar muitas respostas para muitos medos que eu tinha. Então, o medo veio lá da minha infância, né? Até hoje eu tô trabalhando o meu medo de água, porque eu lembro bem, isso é claro, que na minha infância, meu pai uma vez brincando comigo de jogar a criança para cima, me jogou na água, eu me afoguei, tomei não sei quantos litros de água, enfim, não aprendi a nadar e trouxe esse trauma até hoje. Mas tá tudo bem? Ele tava brincando, enfim, tá tudo bem. Mas eu fiquei com medo, então hoje eu cuido desse meu medo, vou lá, quero fazer natação, ainda não tive a oportunidade, porque eu ia começar esse ano, e aí por causa da pandemia não vou, né, vou esperar, mas eu tava com planejamento para esse ano, que eu falei, não, vou aprender a nadar, vou tirar esse medo, porque eu já sei a origem dele. Então percebam, muitos traumas que nós temos, muitos medos, alguns são conscientes, a gente até sabe, outros são conscientes e a gente finge que esquece. Aí na primeira oportunidade fala, aconteceu isso quando eu era criança. E realmente algumas emoções, alguns traumas, a gente realmente tá lá no subconsciente, porém, dependendo do que eu passo, né? Dependendo do que eu vivo, ele é um gatilho para eu resgatar aquela criança ferida.
Então é importante que a gente busque auxílio com alguém especializado para que essa pessoa nos ajude a compreender, tá? E na nossa vida pessoal, como que eu me conecto com essa criança? Então vamos lá, no meu dia a dia, o quanto eu tenho entusiasmo nas minhas ações, que é algo da criança. No meu dia a dia, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na feira, seja no que for, o quanto eu sou curiosa quanto uma criança é, né? De tentar um caminho novo, de ler um livro novo, nada a ver com o que eu gosto, agora eu vou experimentar o novo. O quanto eu ouço algumas histórias, algumas reportagens e eu me sinto curiosa para entender mais. Isso vem da criança. Então, muitas vezes, a gente tá com aquela criancinha lá desabrochada. A gente perdeu o entusiasmo, né? A gente faz as coisas meio que, né, no piloto automático. A gente faz as coisas meio sem curiosidade. Então, como que eu me conecto com a minha criança? É me percebendo. Boa noite, Ana. Boa noite, Célia. Boa noite, Bruno. Boa noite, Salazar. Boa noite, Risolene. Boa noite, Bel. Roseli. Boa noite, Cris. Boa noite, todo mundo. Então, opa, mexer aqui já deu errado. Ai, ai, ai. Não vou mais nem mexer. Pronto. Quase que eu desligo tudo, mas tudo bem. Então, assim, gente, como que a gente se conecta com essa criança? Eu preciso me perceber. Como é que tá o meu entusiasmo? Como é que tá a minha criatividade? Ou seja, né? Eu consigo criar, mas criar sem aquele medo do julgamento, criar sem aquele medo do que vão pensar, criar sem o medo de errar. Como que tá isso no meu dia a dia? Quando eu vou me arrumar, quando eu vou falar, eu fico o tempo inteiro lá polida, né? Ou não, ou eu me jogo na situação. Eu não me importo com o que os outros pensam. E quando a gente fala não me importo com o que os outros pensam, não é tratar todo mundo de qualquer jeito, não é falar o que quer sem pensar, não é isso. Eu vou agir, claro, em primeiro lugar, sem ferir ninguém, sem atingir ninguém, com cuidado, com amor, mas em primeiro lugar eu vou agir como eu desejo, sem ficar pensando no que o outro vai pensar. Sem ficar com receio de ser julgado. Porque a criança, no momento que ela tá brincando, ela simplesmente brinca. Ela larga um brinquedo, ela pega outro. Como que a gente tá na nossa vida? A gente tá experimentando sensações novas? Será? Ou a gente tá sempre na mesmice? Será que a gente tá se permitindo fazer a coisa diferente? Tá vendo que não tá dando certo, mas a gente tá lá. Porque alguém falou que aquilo dava certo. A gente tá teimando, né? A gente tá dizendo isso não é pra mim, isso eu não consigo, isso é difícil, isso é pro outro, né? E a gente tem muitas crenças também, né? Nós como adultos, a gente veio também com muitas crenças, então também é bacana a gente procurar saber que crenças que a gente tem, que a gente trouxe lá da infância e que hoje não serve mais para nada e que só atrapalha, que é bom a gente já ir tentando entendê-las para destruir, né? Para dar um novo significado, para a gente se sentir mais livre. E no dia a dia também, como que eu me conecto com a minha criança? Como que eu percebo a minha criança? No relacionamento, no trabalho, como é que tá aquela criança birrenta? Aquela criança que não consegue ouvir um não. Aquela criança que não consegue dialogar. Percebam, neste momento eu estou na minha criança birrenta. Eu estou na minha criança mimadinha, que não sabe ouvir não. Que não consegue aceitar o diferente, que não aceita o novo, que não experimenta. Então essa conexão é muito importante, que a gente sempre perceba nossas atitudes, né?
tô tendo uma discussão, eu sequer ouço o outro e eu bato a porta e saio andando. Eu tô na minha criança birrenta. Eu tô na minha criança que quer mandar, né? Que quer o bonequinho pra ela. Quando as pessoas não me agradam, que eu pego meu brinquedinho e vou embora. Isso é coisa de criança. Então, na empresa, quantas vezes a gente faz isso? Numa reunião, a gente vai discutir com a pessoa, fica nervosa, levanta e vai embora. Ou a gente vê as pessoas fazendo isso, né? Ou na nossa casa a gente faz isso. Ou no mercado. Ou no trânsito. A gente tá lá, o cara fechou a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a birra. A gente vai se conectar com a criança birrenta. Então a gente vai lá fazer aquela birra, a gente vai fechar ele também. Ele não deixou eu passar, eu também não vou deixar ele, desgraçado. Entendeu? Ele fez isso, agora eu faço aquilo. O que a gente ganha com isso? Nada. Nada. Só ganha dor de cabeça, só ganha estresse, só ganha cabelo branco. É só isso que a gente ganha. Então é importante que a gente tenha essa atenção aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. Porque a criança nossa, ela está aqui. Ela está aqui para o momento que você quiser. Então, a gente precisa estar sempre conectada com ela. Conectada com o entusiasmo da criança. Conectada com a alegria da criança, de sorrir mais. Independente de como o dia tá. Tá um dia chuvoso. Me molhei. Não consegui isso, não consegui aquilo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Se não chove, a gente reclama que não chove. Se chove, a gente reclama que choveu. Se faz frio, a gente quer o calor. Se faz calor, é porque a gente quer o frio. A gente tá sempre na criança mimada, na criança que só ganha, só ganha, só ganha e não agradece nada. Cadê aquela criança que agradece o Papai do Céu, né? Pela alimentação, pela casa boa. E o que é uma casa boa? É o seu lar. Do jeito que ele é. Essa é uma casa boa. Não existe família perfeita. Não existe casa perfeita. Não existe trabalho perfeito. Eu estou hoje trabalhando aqui como terapeuta sistêmica. Eu estou muito feliz, mas tem dia que é muito difícil por várias razões. Mas como você gosta, se torna menos desafiante. Então mas não existe essa vida que muita gente procura. Autoconhecimento, se você quer viver bem, se você quer viver em paz, se você quer crescer enquanto ser humano, não tem escapatória. Você tem que ir para dentro e não para fora. Não adianta só ir para as faculdades. Você tem que ir primeiro para dentro de você. Entender as suas crenças, entender os seus medos, olhar o seu medo com naturalidade. Saber que errar faz parte da nossa evolução. Saber que quando a gente erra e a gente olha aquele erro com o olhar humano, com o olhar de saber que ali foi uma tentativa de dar algo certo. Foi o melhor que a gente fez. E se também não foi o melhor que a gente fez, tá tudo bem. O importante é que a gente fez, que deu errado, ok. Mas vamos olhar aquilo como sabedoria. Como sabedoria? Como que eu posso aprender nisso? Nossa, isso foi tão ruim, né? Deixa eu pensar aqui. Em vez de se martirizar, em vez de se culpar, em vez de chicotar. Deixa eu pensar, como que eu posso fazer diferente isso que eu fiz e que não deu certo? Mas sem culpa. Porque não tem sentido nós evoluirmos se não for através do erro. E muitas vezes a gente tem que sofrer para crescer. Ai, não, mas eu não acredito. Eu acredito que eu vim no mundo para ser feliz. Eu, Adriana, eu vim no mundo para ser feliz. Entretanto, para eu chegar nessa felicidade que eu busco, né? E que hoje eu vivo essa pessoa feliz, e como eu falei, eu tenho problema, eu tenho desafio, eu tenho tudo que todo mundo tem. Mas é o como você encara que te torna feliz ou não. Porque eu posso ser mais feliz do que um bilionário. Ah, duvido, duvida? Não sei. Assiste aí alguns documentários.
Ao mesmo tempo que alguém que mora em uma favela pode ser mais feliz que eu. Vocês percebem que isso é muito relativo? Ah, duvido. Não duvide. Não duvide. Tem gente que não consegue estar satisfeito com nada. Nada. E esse ser, ele pode estar numa mansão, ele pode estar numa classe média, ele pode estar numa favela. E tem gente que se alegra com tudo. E essa pessoa pode estar numa mansão, pode estar numa favela. Tem gente que sorri o tempo inteiro para a vida, independente do que ela te apresenta. Isso é estar conectado à sua criança interior. Porque a criança, ela não julga, a criança brinca livremente, ela joga o brinquedo para cá, joga o brinquedo para lá, ela larga aquele, agora ela vai experimentando sem medo nenhum. A criança, ela não se preocupa com o resultado. Ela faz aquele desenho do jeitinho dela e tá bem, ela monta aquela brincadeira do jeitinho dela e ela cria de uma maneira infinita. Cada hora ela tá criando uma coisa nova. E a gente consegue, se a gente se conectar. E como a gente se conecta? Se percebendo, observando as nossas